Boa parte do povo hoje tirou férias, hein? Mas glória a Deus, nós estamos aqui. Amém? Está me dando microfonia. Amém. Você está bem? Amém? Abra a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 5. 1 Samuel, capítulo 5, versículo 1 em diante. Eu quero trazer um ensinamento para você entender que este reino, o reino de Deus, é o reino mais poderoso da terra. Eu conheci um homem, e este homem, depois você sobe, tá, Marcelinho? Vai tomar água e volta, tá? Te dá um break. Este homem, ele não servia religião nenhuma, ele servia mais para o lado do Islã. E um belo dia, ele foi acometido de uma enfermidade que ninguém conseguia curá-lo. E aí ele lembrou de Deus, não o Deus Alá. Ele lembrou do Deus dos crentes. E ele fez um voto com Deus. E ele disse assim: se este Jesus dos crentes me curar, eu servirei para o resto da minha vida. E como você é uma pessoa inteligente, você já sabe o que aconteceu, né? Jesus o curou, e hoje ele é um pastor. Hoje ele serve o Senhor. Eu tenho percebido que, quando as pessoas elas têm o que querem, elas não precisam de Deus. É muito difícil uma pessoa, quando ela tem tudo o que ela quer, ela buscar a Deus. É muito difícil. Por isso que a Bíblia diz que é mais fácil entrar um rico, não, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Nós tivemos há pouco tempo, acho que a dona Áurea estava aqui hoje, ela esteve aqui domingo, ela estava testemunhando o que Deus fez através de toda a igreja, orando, intercedendo, e nós indo visitar o rapaz, o Rafael, no hospital, que estava morto, que a medicina disse que ele só poderia receber um milagre. O milagre seria ele viver, mas vegetando. Esse seria o milagre. A medicina disse. E a dona Áurea disse assim: se Jesus curar este menino, tirar esse menino dessa cama, que não era um menino, era um homem, ele teve uma overdose, seu cérebro parou, tudo parou, não funcionava mais nada, estava tudo morto nele. Ela disse assim: se este homem levantar dessa cama, eu largo a minha religião, porque eu pedi até hoje para o santinho, para a santinha, nada aconteceu. E se Jesus curar ele, se Jesus operar um milagre na vida dele, eu largo a minha religião e eu sirvo a este Deus, e eu me batizo. O que você acha que aconteceu? Jesus o curou. Ele, depois de 2 dias, ele abriu o olho, mas a medicina disse que isso é um suspiro que o corpo dá, que pode abrir o olho. Ele abriu. Daqui a pouco ele começou a reconhecer as pessoas, daqui a pouco ele começou a falar, daqui a pouco ele começou a levantar, daqui a pouco começou a mexer os braços, as pernas, está andando e já está trabalhando. Eu só estou tentando mostrar para você que Jesus, ele é mais vivo e real do que você possa imaginar. Tem uma coisa que me chama a atenção. Jesus disse assim, a certos tipos de demônios, casta de demônios, que só sai com jejum e oração. E tem gente ainda que fala que não deve ficar orando, hein? Tem gente ainda que fala que não precisa ficar orando tanto. Se alguém chegar a falar para vocês, você pode ter certeza, é Satanás disfarçado de ovelha. É o próprio diabo.
Dizer que você não precisa orar e nem jejuar é o diabo, porque Jesus foi o princípio de tudo isso, e ele foi o exemplo perfeito, e ele está no Novo Testamento, se é que tem gente que ainda gosta de abolir o Antigo Testamento, e ele está ali dizendo o tempo todo, buscando o Pai, jejuando e orando, e Jesus era rei dos reis, amém? Jesus, quando nasceu, foram lhe entregar o quê? Ouro, incenso e mirra, dádivas de um rei. E Jesus disse assim: existem castas de demônios que só sai com jejum e oração. Então quer dizer que quando jejuamos, nós recebemos autoridade. Porque para expulsar um demônio você tem que ter autoridade. Então quanto mais você jejua, quanto mais você ora, mais autoridade você tem. Guarda isso. E se alguém tentar dizer o contrário para você, se afasta dessa pessoa. A não ser que ela seja leiga e não conheça o assunto. Aí é diferente, ensina ela. Mas se você souber que é crente velho, ou crente que conhece a Bíblia, mas não pratica e falar o contrário do que está escrito, sai de perto. Porque é o diabo querendo romper a sua intimidade com Deus. Porque quanto mais você busca Deus, mais você o acha. Quanto mais você busca Deus, mais você o acha. E quando você acha Deus, você acha tudo que Ele tem. Jesus não é rei? Diz a Bíblia que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Você sabe onde é travada as maiores guerras da sua vida? Nas regiões celestiais. Você sabe onde as coisas mais se resolvem? Nas regiões celestiais. Você sabe onde vem o resultado de todas as coisas? Nas regiões celestiais. Sabe como é que foi criado o mundo? Nas regiões celestiais. Sabe como é que foi criada a terra? Nas regiões celestiais. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E onde é que o inimigo sempre está? Nas regiões celestiais. Onde eu quero chegar com tudo isso? Espera um pouquinho, tenha paciência. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Certa feita, Jesus ele disse para um dos discípulos, disse assim: olha, vai lá no rio, quando você pegar o primeiro peixe, abre a boca e lá dentro vai ter uma pérola. Quer dizer que Jesus sabe onde estão as pérolas. Ele sabe onde estão as pérolas. O Senhor disse que Ele nos revelaria, nos daria os tesouros escondidos. Então existem tesouros escondidos. Existem? É ou não é? Você sabia que nós estamos num país que o povo às vezes não dorme de noite, dorme de manhã, não dorme de noite, porque fica tentando inventar alguma coisa? Sabia disso? E dependendo da invenção do que ele inventar, ele não precisa trabalhar mais pro resto da vida, nem seus filhos? Como é o nome daquele lutador de boxe que o que ele ganhou vendendo churrasqueiro, ele não ganhou lutando boxe? Como é o nome dele? É esse aí. O que ele ganhou vendendo uma churrasqueira, que vende até no Brasil, ele não ganhou lutando boxe. Certa feita um americano me disse assim, que quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. E é verdade. É verdade. Na América é. Porque aqui não se ganha no braçal. Aqui se ganha com a mente. A inteligência que Deus te deu. Agora, se Deus, Ele sabe onde estão os tesouros escondidos, para quem Ele vai revelar? Para quem Ele vai revelar? Para aquele que o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida. Quando eu estou falando de tesouros, eu não estou falando só de dinheiro. Estou falando de saúde, estou falando de paz, estou falando de cura, estou falando de matrimônio abençoado, estou falando de filhos abençoados, estou falando de paz que excede todo entendimento. Quem tem Jesus tem tudo.
Não significa que não passaremos por lutas. O próprio Senhor disse que no mundo tereis, mas tem de bom. Para você vencer o mundo, você só precisa ter bom ânimo, só isso. Só ter bom ânimo. Agora, quem é que vai te dar bom ânimo? Jesus. A palavra. O nosso ânimo vem do Senhor. A nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Tem dias, irmãos, que a gente não tem força para nada. Mas quando a gente começa a falar com Deus, começa a invocar o Senhor e a sua presença, a gente começa a ficar forte, uma força que vem do nada. Irmãos, para quem está fazendo jejum, sabe do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando. Num sol escaldante como esse, você tomar uma vitamina durante o dia inteiro e tomar água, é só Deus. Veja, certa feita os filisteus pegaram a arca do Senhor. Quando eles pegaram a arca representa a presença. Hoje nós somos a arca. A presença de Deus está onde? Em nós. Se os filisteus, daqui a pouco nós vamos ler, se os filisteus pegaram a arca, que era a presença de Deus, isso está querendo dizer alguma coisa no mundo espiritual. Por que os filisteus sempre quiseram pegar a arca da aliança? Por que os filisteus sempre quiseram roubar a arca do povo de Israel? Porque eles sabiam que enquanto Deus estivesse com eles, eles venceriam todas as suas batalhas. Eles venceriam todos os seus inimigos. Eles passariam por todos. Não esqueça que o povo de Israel teve que passar pelo deserto. E o deserto nós entendemos que são guerras, lutas, momentos difíceis na vida. Como eu disse aqui, domingo passado, retrasado, que dias difíceis vêm para todo mundo. O problema não está no dia difícil. O problema é com quem você está no dia difícil. Se você está com Deus ou não. A grande diferença do dia difícil não é o dia. O que faz a diferença é Deus em nós. Por que o inimigo faz questão de roubar a arca do povo de Israel? Porque eles sabiam que a presença de Deus prevaleceria contra o inimigo. O inimigo sabe tanto disso, muito mais do que nós, sabia? Ele sabe disso muito mais do que eu e você. Por isso que às vezes, despercebidamente, nós vamos deixando a presença de Deus indo pouco a pouco. Relaxo aqui, um relaxo ali, certas coisas aqui, certas coisas lá, e com isso a presença vai indo, e vai indo, e vai indo. O inimigo é o mesmo, de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 anos atrás. Ele é o mesmo, ele não muda. E o objetivo dele também é os mesmos, ele não muda. O que muda é o tempo, a nação, a pessoa, mas os objetivos e os alvos deles são sempre os mesmos. Por que ele tenta desanimar uma pessoa? Por que ele tenta parar uma pessoa? Por que ele tenta fazer com que aquela pessoa não vá adiante nos propósitos que ela faz na vida dela? Principalmente quando se trata de Deus. Você já percebeu que tudo aquilo que se trata das coisas de Deus é muito mais difícil do que as seculares? Você já parou para pensar nisso? Quer ver? Vai ler a Bíblia de noite. O que acontece? E tem gente ainda que toma remédio para dormir. Não descobriu até hoje que a Bíblia é o melhor remédio para dormir. Não, é só você pegar na Bíblia, dá sono. Por quê? Agora pega uma revista linha aberta, que eu não gosto, nem pego. Pega uma revista linha aberta, pega um jornalzinho desses qualquer por aí, pega uma notícia que fala de imigração que tem 40 páginas, para ver se o sujeito não vai ler até o final, e não dorme. Vai ver um filme, quem disse que dorme? Ah, porque tem ação. Pega qualquer filme, você não dorme. É ou não é? Principalmente quem tem Globo, vê até o final, vê o Fantástico de 2 domingos atrás, seguido. É ou não é? Quem tem sabe do que eu estou falando, eu não tenho. E não dorme. Por quê? Por que não dorme? Porque são coisas seculares.
tudo aquilo que se trata do reino de Deus, o inimigo vai se opor na sua vida. Tudo aquilo que se trata em relação ao reino de Deus na sua vida, o inimigo vai se levantar. Gente que vem para a igreja, que tem dificuldade de vir para a igreja, no dia que decide vir, chega a visita na hora do culto, em casa. Ah, irmãos, graças a Deus na minha casa não acontece, porque o dia que aconteceu, falou, fica fora, então toma a chave e fica aí dentro. Não deixo de ir de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu tenho uma prioridade na minha vida. Eu tenho um Deus a adorar. Eu tenho algo, eu tenho uma aliança com Deus. E tem uma coisa que se chama discernimento. A gente tem que ter discernimento. Sempre que você decide buscar a Deus, se aliançar com Deus, se levantar para Deus, pode ter certeza, o teu inimigo vai se levantar. De alguma maneira, de alguma forma. Vocês já perceberam que realmente o Mateus Alguém estava me falando que quanta coisa apareceu nesse jejum de 21 dias, irmãos. Inclusive nós vamos orar depois para que realmente se abram os céus. Eu acredito que os céus já estão abertos. Eu acredito que realmente o que a gente está enfrentando é luta, mas os céus já estão abertos, as respostas de orações já vieram. Só que o anjo da peste está tentando segurar um pouquinho lá, mas ele não pode segurar muito tempo não, porque daqui a pouco vem Gabriel, acaba com ele. E vai ser liberado tudo aquilo que Deus tem para nós. Me ligou ontem o Laerte. Lembra do Laerte da Rosa Marinho? Me ligou ontem. E assim, ele passando umas lutas, umas batalhas lá também. E essa semana foi muito difícil para ele. Eu falei, irmão, realmente está sendo luta para muita gente, mas significa que algo glorioso vai acontecer. Está chegando. Os sinais. Lembra, os sinais não são bons. Os sinais não são belos, nem maravilhosos, mas as coisas ruins apontam para coisas maravilhosas que estão para acontecer. É assim que a gente tem que entender, amém? Amém? A falta da água aponta para uma chuva muito gloriosa. Uma hora a gente sabe que vai ter que chover. Amém? Glória a Deus. E aí, contei a situação do carro, né, nosso, que eu já tinha quitado ele para o cara, pagado ele para o cara, em trabalho, $30 mil, 2 anos de trabalho, irmão, está parecendo Labão. E ali, daqui a pouco, meu filho vai procurar o carro, cadê o carro? Não está lá fora. O cara vendeu o dry clean, não pagou, vendeu a casa, não pagou. Realmente ele está numa situação muito difícil. E aí pegaram o carro, eu tive que juntar o dinheiro e colocar $13 mil cash para poder fazer o payoff de novo de um carro que eu já tinha feito de 30 mil. Uma coisa eu sei, que se eu não estou devendo para os céus, eu tenho que ter restituição. Se eu não estou devendo para os céus, você está entendendo o que eu estou falando? Eu tenho que requerer meu direito, e eu quero restituição, e eu quero 7 vezes mais. Ai, se ele tivesse me tirado 20. Eu quero 7 vezes mais. Aplauda ao Senhor. Creia nisso, irmãos. A gente tem que crer. Amém? Eu sei de uma coisa, que quando o reino de Deus vem, alguma coisa acontece. Não é isso que nós cantamos agora? Que quando o reino de Deus vem, é porque algo glorioso vai acontecer. O que acontece? O inimigo tenta travar os céus, ele tenta fechar os céus, mas diz a Bíblia que o reino de Deus é o reino mais poderoso da terra, e este reino está em nós, nada pode me deter, nada pode te parar, aquilo que Deus tem para nós vai acontecer. E aí aconteceu comigo essa semana, aconteceu com alguém, a cachorrinha dele morreu, novinha, ela novinha, não era? Mais ou menos, novinha, a minha está com 15, é carioca vive mais, vou dizer, né? Estou brincando, porque ela é carioca, eu sou paulista, eu vou viver bastante também. E a cachorrinha morreu, e ele tentou correr para chegar no veterinário. Você esqueceu de parar para orar por ressurreição, né? Orou também? Ô Jesus, tem misericórdia. E aí ele correu tanto, que o carro fundiu o motor. Aí o Marcelinho também estourou o motor dele e saiu. Isso aqui é carro ungido. Falou que o óleo saía para tudo quanto é lado. Ungiu a rua inteira. Carro do Levita, ungido. Felipe, transmissão. E assim vai.
que aconteceu? O seu carro também esquentou demais, parou? Oh, Jesus, olha aí, que isso? Mas você procura, você é daquelas mulheres que não olha água, não olha nada? Demorou para responder. Eu já entendi. Ainda pergunta se tem que pôr água. Ela está achando que a chuva escorre pelo buraquinho que é lá dentro do radiador. Oh, Jesus. Mas, vamos ler a Bíblia. O do Didi também? Meu Deus. Ó, o negócio é o seguinte. Presta atenção. O Senhor vai abrir uma porta. Ok. 1 Coríntios 16, 9. Grande e eficaz é uma porta que se me abriu, e muitos são os meus adversários. Significa que sempre que Deus abre uma porta, o inimigo se levanta. Talvez você ainda não viu a porta. Em Isaías diz assim: não olhais para as coisas passadas, nem vos lembreis das antigas. Olhais para a frente, eis que faço uma coisa nova, e não a percebeis. Significa que a porta você não percebeu que ela se abriu, porque ela se abriu no mundo espiritual. Você não viu, mas ela está aberta. É por isso que o inimigo está se levantando. Então quando você vê o inimigo se levantando assim, irmão, não chora, não murmura, não reclama não. Glorifica o nome do Senhor, continua trabalhando, arregaça as mangas, levanta, vai para cima, porque alguma coisa gloriosa vai acontecer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Preste atenção. O inimigo, ele não pode ficar, o inimigo não tem o direito de ficar com a presença de Deus que está em nós. Escute isso. Ele jamais pode carregar a presença de Deus. Ele pode tentar tirá-la, ele pode tentar roubá-la, mas com ele não fica, ele leva para lugares, ele deixa em lugares, porque da mesma maneira que nós vamos ler aqui agora, que a unção estava dentro da arca, a arca foi levada, só que ela deu um trabalho tremendo para o inferno, porque a presença de Deus em nós dá trabalho para o inferno. Vamos ler 1 Samuel capítulo 5, versículo 1 em diante. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer e Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Tomaram a Dagom e tornaram a colocá-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou. Por isso nem o sacerdote de Dagom e nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdod até os dias de hoje. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou e os feriu com feridas em Asdod e nos seus termos. 7. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, porque a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Ou seja, eles chegaram à conclusão de que quando se trata do inimigo, a mão de Deus pesa. A mão de Deus, a presença de Deus na vida dos seus filhos é unção e bênção, mas na vida do inimigo pesa, ao ponto deles reconhecerem que eles não poderiam ficar com a presença de Deus dentro do templo deles. E olha, o que é uma vida que tem a presença de Deus? Dagom, ele se prostrou diante do Senhor, uma estátua
teve que se prostrar diante do Senhor. Uma estátua teve que se prostrar diante do Senhor. Imagine o mundo espiritual. Estátua não tem vida. Estátua não fala, não mexe. Estátua não anda, não vê. Diz a Bíblia que ele estava prostrado com o seu rosto em terra, prostrado diante da presença do Senhor. Se uma estátua teve que se prostrar em terra, imagine o inimigo quando entra um homem e uma mulher, um ungido e uma ungida de Deus, em qualquer lugar que ela anda e ela passa. Pode ter certeza, os demônios estão prostrados, com o rosto em terra, porque se o Rei da Glória habita em você, se você é a arca de Deus, aonde você for, a presença de Deus vai com você, o inimigo tem que se prostrar. Chegou o momento que mais lá para frente, eles tiveram que restituir a arca de Deus para o povo de Israel. A presença teve que voltar de onde ela saiu. E aí nós estamos falando agora de restituição. Quando a presença de Deus, ela retorna, tudo vem com a presença. Tudo. Porque a presença só retorna para as arcas. E aonde estiver uma arca e a presença entrar, tudo que foi conquistado na cruz do Calvário vem junto com a presença. Tudo. Isaías, capítulo 30, versículo 23. Eu quero que você entenda que quem conhece os tesouros é Deus, quem é o dono da chuva é Deus, quem pode prosperar uma terra é Deus, quem pode curar um homem é Deus, quem pode libertar uma mulher e um homem é Deus, quem pode salvar é Deus, quem pode transformar corações é Deus, quem pode libertar uma família inteira é Deus, quem pode restaurar casamento é Deus, quem pode mudar a história de um casal é Deus, quem pode mudar a vida e a história de um filho é Deus. Deus pode todas as coisas. Isaías 30, 23 diz assim: então te dará chuva sobre a tua semente. O que Deus está dizendo? Ele não está falando somente da semente, Ele está querendo dizer que todo aquele filho que clama e ora, sua oração, sua palavra é uma semente. E então enviarei chuva sobre a semente. Por isso a intensidade, que nós temos que entender a intensidade de abrirmos os nossos lábios e declarar coisas maravilhosas no reino de Deus, porque a tua palavra é semente. Não canse de dizer ao perdido será salvo, não canse de dizer ao enfermo será curado, não canse de dizer ao cativo será liberto, porque a tua palavra é uma semente, e a chuva de Deus virá. E quando a chuva de Deus vier, não tem cativeiro que possa ficar de pé, não tem enfermo que não seja curado, não tem morto que não ressuscita, não tem homem nem mulher que não se prostra diante de Deus, porque a chuva de Deus vem e faz com que aquela semente brote e vire uma árvore muito frutífera da noite para o dia. Ei, Jonas estava praticamente no deserto, aonde não se nasce nada. Deus fez nascer uma borboleta da noite para... Aliás, desculpa, não foi nem da noite para o dia. Ele dormiu durante o sol, questão de horas. Enquanto ele dormia, essa borboleta cresceu e fez uma folha muito grande, ao ponto de fazer uma sombra sobre o corpo de um homem inteiro. O que Deus está querendo dizer? Ele não respeita a ciência, Ele não respeita o que as pessoas pensam. Não é que Deus ultrapassa o respeito, é que as pessoas acham que tem que ser do jeito que tem que ser. Para Deus não existe tempo, não existe impossível, não existe nada difícil, não existe porta que Ele não possa abrir, não existe milagre que Ele não possa fazer. Da noite para o dia, Ele pode mandar chuva sobre sementes.
Amém? Aplauda mais forte ao Senhor. E então dará chuva sobre a semente com que semeares a terra. Ei, se você não tem o costume de abrir a tua boca e orar e falar com Deus, comece. Comece, porque você vai ser surpreendido por Deus da noite para o dia. Comece a semear, comece a plantar, comece a mover o mundo espiritual, porque uma chuva virá em favor da tua vida. Como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Se ele está dizendo que ela não é, que ela vai ser, será, ele está querendo dizer que ela não é. Se você souber provocar uma chuva da parte de Deus, tudo aquilo que estava morto, tudo aquilo que não era fértil, tudo aquilo que não dava certo, tudo aquilo que não acontecia, passa a acontecer. E essa será fértil. Significa que não era. E às vezes a gente acha, olha aqui o que ele está dizendo. O Senhor está dizendo que não é para você colocar semente quando Ele mandar a chuva. Ele falou que a chuva vai vir se você colocar semente. É diferente do homem, irmãos. É totalmente diferente. Você quer que as coisas aconteçam na sua vida? Se move, faça atos proféticos, dá o primeiro passo, ande em direção ao mar, lance a sua semente, que aí sim a chuva virá, e o Senhor vai fazer aquilo que Ele tem que fazer. Deus não se deixa escarnecer, Ele vai cumprir a tua palavra sobre a tua vida. Lance a tua semente. Oh glória! E naquele dia, e a terra será fértil e cheia. Fala comigo assim: eu vou plantar uma semente e a terra será cheia. Olha o que Deus está dizendo. Você planta uma semente e Deus faz o resto. Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos, e os bois e os jumentos que lavavam a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. Isaías 53, 2, 3. Preste atenção nisso. Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas, e fixa bem as tuas estacas. Fica firme, seja fiel, ande com Deus, porque transbordará para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Sabe o que é interessante? Ele está dizendo assim: olha, amplia o lugar da tua tenda, aumente, estenda, comece a dar passos de fé, comece a lançar sementes. Felizmente o povo, quando perde um pouquinho a fé, ele só crê vendo. Ou seja, crente Tomé queria colocar a mão aonde estavam os buracos em Cristo Jesus, as feridas, para que eu creia. Deixa eu tocar para ter certeza que você é Jesus. Felizes são aqueles que não viram e creram, porque esses verão. Com Deus é diferente. Ele está dizendo assim: olha, não é para você primeiro ter todas as possibilidades para depois fazer. É você começar a fazer quando não tem. É você começar a agir sabendo de que os céus vão abrir e vai mandar uma chuva em favor da tua vida. Fé. Crer naquilo que você não pode ver, fazer em busca daquilo que foi dito, explicado, escrito na palavra. Eu vou lançar a minha rede segundo a tua palavra, Jesus. E aí o mar se abre.
capítulo 9, versículo 11. 9:11 diz assim: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e os edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo seu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, que o que lavra alcançará o que cega, o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os alteiros derreterão. E trarei do cativeiro o meu povo de Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão os frutos, e plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhe dei, diz o Senhor, o teu Deus. O Senhor está dizendo, Ele é o dono da terra, Ele é o dono da chuva, Ele é o dono de tudo, é Ele que dá a semente, é Ele que dá pão, é Ele que dá saúde, é Ele que cuida, é Ele que te dá o fôlego de vida, é Ele que faz seu coração bater, é Ele que te levanta, e é Ele que também que te dá uma ordem, dizendo, lance a tua semente, para que eu possa mandar uma chuva. A chuva só vem quando a semente é lançada. O que você está esperando para provocar os céus? O que você está esperando para provocar um milagre? O que você está esperando para provocar salvação? O que você está esperando para provocar libertação? O que você está esperando para provocar abertura de portas nos céus em favor da sua vida? Sementes. Talvez a semente seja um voto com Deus. Talvez a semente seja voltar ao princípio de ler a Bíblia. Talvez a semente seja voltar ao princípio de orar. Talvez a semente seja voltar ao princípio de buscar a Deus em jejum e oração. Mas uma coisa eu sei, que quando Deus vê a semente na terra, a chuva começa a se formar nos céus. Os céus, quando o reino de Deus vem, ele tem que se abrir. Ele não tem opção. O inimigo não tem opção, irmãos. Ele tem que se dobrar, ele tem que se prostrar, ele tem que sair do caminho quando Jesus passa. Ele tem que sair. Se aquela estátua se prostrou diante da presença do Senhor, imagine Jesus andando. Os demônios têm que se prostrar, eles têm que bater continência, eles têm que sair do caminho, eles têm que largar aquilo que é seu. Você não entendeu? Ele tem que largar aquilo que é seu. Quantas coisas suas não estão presas no mundo espiritual? E o Senhor, Ele manda te dizer, lance a tua semente, que Ele vai mandar a chuva, e o inimigo vai ter que largar aquilo que é seu. Ele vai ter que largar aquilo que é seu, seja lá o que for, ele tem que largar. Fique de pé. Grupo de louvor, vamos lá. Ainda tinha mais uns 30 versículos para a gente ler, mas já deu para você entender um pouco onde a gente quis chegar. Qual é o seu sonho? Quais são os seus objetivos? Muitas coisas têm rompido nesse jejum, viu? Muitas coisas. Família sendo restaurada, pessoas perdoando, portas se abrindo, inimigo se levantando, mas caindo por terra, intimidade sendo restaurada. Muita coisa tem acontecido, pessoas têm sido curadas, muita coisa tem acontecido, e vai continuar acontecendo, porque nós ainda temos mais 5 dias, para a glória do Senhor. E no dia do meu aniversário, que me deram de cartãozinho de churrasqueira, de lugar de comer, de óleo e carne, judiaram de mim. Irmão, que coisa maravilhosa. Meia-noite eu vou estar lá na porta da churrascaria. Ai, ai, ai. Às vezes... Mas glória a Deus. Obrigado pelos presentes, viu? Todos vocês que me deram, os que não deram também, glória a Deus, vocês já são presentes na nossa vida. Amém? Que o Senhor os abençoe e recompense vocês. E o desejo do meu coração é que os céus se abram hoje sobre a sua vida, porque tem coisas gloriosas para vir sobre ti.
É chegado o reino de Deus na sua vida. É chegado o reino de Deus em todas as áreas da sua vida. Amém? Eu quero te pedir que você que está aqui, que se você tem alguma coisa que você entende que está preso na sua vida, no mundo espiritual, eu sei que é um pouco difícil, irmãos, a gente ficar com os braços estendidos. Imagine Jesus naquela cruz. Imagine Jesus naquela cruz. Mas eu queria que você se segurasse aí. Na hora que eu falar com você, os céus vão ter que se abrir. E as suas mãos levantadas é como um ato de uma semente que vai ser lançada nos céus. E essa semente nós vamos declarar que vai vir uma chuva da parte de Deus. E os céus vão ter que se abrir. E aquilo que estava preso na sua vida vai ter que ser solto para a glória do Senhor. Tem que haver restituição na sua vida hoje. Tem que haver restituição na sua vida hoje, em todas as áreas da sua vida, quer saúde, quer financeira, quer família, quer matrimônio, quer relacionamento com família, quer pai com filho, filho com pai, mãe, tios, irmãos, seja lá o que for. Quer documento nessa nação, seja lá o que for. Irmãos, já te falei antes, pelo amor de Deus, se você almeja documento nessa nação, comece a pagar seus táxis, é sua semente. É sua semente. Você vai ter que pagar de um jeito ou de outro, no matter what. E é melhor você começar a pagar, porque senão, na hora você vai ter que pagar 2 anos de uma vez só. Acho que é 2 anos, né, Marcão? No mínimo. É 2 anos. É 2 anos. Então, irmão, dá um passo de fé. Primeiro, se alinha com Deus. Faz a sua aliança com o Pai. Rejeita o pecado, rejeita a carnalidade. Anda com Deus. E aí você vai ver o que Deus vai fazer.